Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos, da The New Life, a Assembleia de Deus aqui na cidade de Everett. Muitos de nós dizemos que somos membros ou participantes do reino dos céus. Nós somos realmente, você é realmente um membro do reino dos céus? O que significa ser ou participar do reino dos céus? Assista essa mensagem e eu tenho certeza de que ela vai tocar o seu coração. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O texto diz que alguém encontra um tesouro. Isso não era muito incomum naquela época. Ele decide, ele vai lá, encontra o tesouro, aí ele decide comprar o campo. Os dois indivíduos que Jesus traz à tona, eles percebem de que não existe um meio termo para adquirir. Eles tomam uma atitude drástica. Eles sabem que vão ter que vender tudo o que têm. Vender tudo inclui abrir mão de muitas coisas. Você já parou para pensar? Você encontrou alguma coisa e você tem que vender tudo para comprar aquilo? O texto diz que eles fazem o sacrifício com uma transbordante alegria. A alegria deles estava no fato do que eles descobriram. Um outro ponto, Jesus não está dizendo de que nós podemos ganhar o reino dos céus pelo rigor de um compromisso nosso. Não. A sua disposição de vender tudo é a maneira como se recebe o reino dos céus. Mas não é por isso que você tem o direito de ter o reino dos céus. Quando você vem no interruptor da luz e você aciona o interruptor, isso não quer dizer que o interruptor tem poder para fazer a luz. Nós temos, através do nosso arrependimento, nós conseguimos o reino dos céus, mas não é porque você vende, ou porque você faz aquilo, ou porque você faz aquilo, que você tem o direito ao reino dos céus. Isso é muito importante nós entendermos. A primeira questão, irmãos, que nós temos que ver aqui é, para nós entrarmos no reino dos céus, desista das suas pequenas ambições. Até que o reino dos céus venha e nos abrace e nos envolva, nós estamos encolhidos, nós estamos atrofiados, porque nós não sabemos o quão terrível, o quão grandioso, o quão infinito, o quão maravilhoso, o quão poderoso. É que nós nunca tivemos uma visão do céu. Aí então nós olhamos para o carro, nós olhamos para a casa, nós olhamos para a nossa conta bancária e achamos que aquilo é o máximo, mas aquilo diante da grandeza do céu, me falta palavras. Você lembra daquele camarada que estava na porta do templo? Diante da necessidade, diante da grandeza, diante de tantas coisas grandes que aquele homem precisa, ele busca esmolas. E aí então Pedro diz: eu não carrego isso, eu não tenho mais isso, eu já vendi tudo isso, eu já vendi. Eu tenho o que você não pode deixar de ter. Em nome de Jesus, levanta. Aleluia. Esse é o Evangelho.
O reino dos céus vai mostrar a nós, a mim e a você, que nós somos um miserável pecador e que nós precisamos de uma salvação total. É por isso que Jesus diz, perdoados, o camarada veio com 4 pessoas trazendo, e vários, não é? Antes da cura, a tua necessidade real não é uma cura da paralisia. Não é isso, não é aquilo. É o perdão dos teus pecados. Quantas das vezes que nós viemos para a igreja porque temos uma carência, temos uma necessidade, eu preciso de uma esperança, eu estou me sentindo fraco, eu não sei como lidar com isso, eu preciso de uma ajuda, eu quero uma inspiração. O Evangelho vem e diz assim, ó, desiste dessas coisas. Você não precisa de ajuda, você não precisa de resolver isso. O teu problema não é esse. A tua dificuldade não é essa. Se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa de uma transformação em uma nova criatura. O Evangelho vai transformar você, vai transformar a tua vida, vai transformar aquilo que você diz que é uma vida e tanto, vai transformar isso em algo tão glorioso, em algo tão glorioso, em algo tão radiante, que se você pudesse ver o teu futuro, mas isso vai te custar tudo. Você tem que se desfazer de tudo. Você tem que vender. Vender ali é só uma ilustração. O evangelho do reino dos céus é um evangelho radical. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Então o Evangelho vem e diz as boas novas: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração, e coisas, essas coisas e coisas tremendas, isso eu tenho guardado para ti, mas tem que ser radical. O ponto é desistir das nossas pequenas ambições. Jesus está dizendo nessa parábola que o Evangelho é mais terrível e mais maravilhoso do que qualquer coisa que você possa esperar. C.S. Lewis, ele coloca essa questão numa questão muito interessante, que eu achei muito interessante. E aí então, eu quero que você se imagina como se você fosse uma casa. E aí o Evangelho chega, o reino chega, o próprio Deus. Pode vir comigo. Eu sei conduzir essa questão aqui. Mas algumas coisas aqui nós vamos ter que dar uma mudadinha. Nós vamos ter que mudar essa casa. E aí começa lá arrumando um pipe, tem um leak no roof, ele vai começar a arrumar, tal, aquela questão. Mas daqui a pouco você coloca a cabeça para fora da janela e vê um daqueles tratores imensos com aquela bola de demolição e vai, bam, já deu na metade da casa, botou a metade da casa para baixo, e aí você vê aquele quarto que era o seu quarto maravilhoso, está todo arrancado, o piso está fora, a cozinha sumiu, e a sala que era a sua sala de estar, está tudo embaixo. Mas eu pensei que era uma reforminha, eu pensei que era... Não tem. O Evangelho não faz reforminha. Você queria continuar morando numa casinha, mas não. O Evangelho vai fazer da tua casinha um castelo. Por quê? Por quê, Mateus? Por que fazer um castelo? Tá bom a minha casinha, tá bom. Não. Tem que ser um castelo. Por quê? Porque o dono do reino dos céus vem morar contigo. Mas tem que ir tudo. Nós queremos, irmão, sabe o quê? Senhor, não precisa morar comigo. Vem aqui, como tu fazias com Adão. Só uma visitinha. Sabe? Só até passar esse deserto. Não é esse o tipo de comprometimento que Deus quer. Eu vou transformar você num castelo. Mas você tem que desistir das tuas ambiçõezinhas. O cristianismo é uma mudança de dimensão e de essência.
Nessa parábola, Jesus está nos mostrando que ser cristão é entrar no reino dos céus. O que é reino dos céus? Significa um lugar. Significa, para resumir bem rápido assim, um lugar onde o rei tem domínio completo. O reino Basileia é um lugar, é um vilarejo. E aqui no caso, o reino dos céus sou eu. É um lugar onde Deus, ou é alguém, onde Deus tem a vontade completa, plena, ampla e restrita. É uma questão de mudança de essência, é uma questão de mudança para uma nova dimensão, é um movimento para uma nova realidade, porque ser cristão significa dizer que você foi conduzido, como diz Colossenses, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O céu, o reino das trevas, não tem meio termo, não tem campo neutro. Não, bandeira branca, não tem bandeira branca. Em 1 Coríntios capítulo 4 e 20, Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Ser um cristão significa ter o poder dominante de Deus em você. Deus aqui é uma entidade, é um poder, é uma força. Não é simplesmente adotar um conjunto de códigos, não é simplesmente adotar um conjunto de crenças. Você lembra daquele paralítico, 38 anos, você quer ficar curado? Não sei. Senhor, tu não sabes. Ele já estava paralítico no pior lugar, na mente. A mente dele já era uma mente paralítica. Pensava como um paralítico. Não tem jeito. Estou aqui há 38, está vendo aquele catre lá? Esse lugar aqui é meu, está vendo lá na parede, fulano de tal, é meu. O poder do evangelho. Evangelho, reino dos céus, não é uma filosofia, não é uma regra de pensamento. Não. Lembra do gadareno? O que a sociedade fez com o gadareno? Isolou o gadareno, colocou o gadareno lá no cemitério, acorrentado. Vai para lá. Quando Jesus chega, eu acho aquilo lindo, quando o evangelho chega. A cidade veio porque não acreditou. Viram um homem sentado, primeiro vestido, segundo sentado em sã consciência aos pés do dono do reino dos céus. Quando as pessoas vêm para o evangelho, elas percebem que eu tenho poder. João 1:12 diz que quando nós recebemos esse reino dos céus, quando nós nos tornamos participantes, cidadãos desse reino, a Bíblia diz que eu e você temos poder. Para fazer essa mudança, o cristianismo exige que você venda tudo. Você tem que saber que entrar no reino dos céus é estar disposto a receber Cristo como Salvador e Senhor. Eu estou disposto a vender tudo. O que significa isso? Isso significa que você olha para qualquer coisa na tua vida e diz: isso não é mais importante do que Jesus na minha vida. Se é uma escolha entre isso ou isso com Jesus, eu sofro a perda de qualquer coisa para manter esse Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. O que ele dá em resposta à rendição é um esplendor inimaginável. Quando você vende tudo. Irmãos, como é que, de sã consciência, como é que se pode fazer com alegria se você está torrando o teu capital de anos? Paulo diz assim, sim, eu sofro o tempo todo, lá em 2 Coríntios 11, em trabalhos, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Tudo isso aqui que Paulo está dizendo foi porque ele entrou no reino.
Aí então, ele pulando do texto lá para Romanos 8:18, porque eu tenho para mim, eu tenho certo de que esses sofrimentos, essas coisinhas que nós passamos, essas privaçõezinhas que nós passamos, eu estou certo, eu estou garantido para mim, eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou te dar um exemplo negativo do que Paulo faz. Vamos para Josué capítulo 7. Quando Deus diz para Moisés, e Moisés passa para o povo: todos devem morrer, tudo deve ser destruído, tudo. Porém, o ouro, a prata, vocês tragam e coloquem para o tesouro. Acã pegou, de certo não tinha ninguém olhando, ele sentou na cadeira, ele sentou aqui, levantou a capa, não tem nenhum furinho, olha, botão transpassado, que coisa tremenda. Olha, levantou a questão da prata, ele sabia os quilos, ele sabia a quantidade de ouro que tinha, não foi simplesmente uma olhada. Aquilo para ele era muito valioso, a tal ponto de ele colocar a vida em risco. Você já fez isso com o reino dos céus? Esse par de olhos, olha para mim aqui, casados, solteiros e tal, olha aqui para mim. Esse par de olhos vale alguma coisa contra o reino? Esse par de coxas, precisa descer mais? Tá bom aí? Vale a troca? Vale a pena abrir mão do reino por causa disso? Por causa de uma meia hora? Aquelas duas pessoas foram lá, olharam, analisaram esse tesouro aqui, essa pérola, vale 10 vezes tudo que eu tenho. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos nos arrepender. É muito importante você dizer nas suas orações: Senhor, eu me arrependo disso. E dá o nome. Eu me arrependo, Senhor, porque esses anos todos eu fui um duro de coração. Eu me arrependo de não ter me deixado ser arrebatado por Ti. Desista de tudo. Desista dos teus sonhos. Desista das tuas coisinhas pequenas. Adquira o reino. Mesmo que para isso você tenha que abrir mão de tudo o que para ti é valioso. Nós somos a AD New Life. Nós estamos localizados no número 355, na Broadway, aqui na cidade de Everett. O meu maior prazer será vê-lo junto conosco, junto de nós, cultuando a esse Deus, viu? A esse Deus. Um grande abraço e espero vê-lo na nossa próxima reunião. Um grande abraço a você.